Grande abraço para você, torcedor atleticano, ligado aqui no podcast Sul Atletiba. A semana do Furacão começa com o jogo mais importante da vida do Clube Atlético Paranaense, eu diria que nos últimos 10 anos, né? Ah, mas o Atlético decidiu Libertadores, decidiu Copa Sul-Americana, decidiu Copa do Brasil, né? Mas o jogo contra a Chapecoense, ele ganha um ar assim de uma decisão. É uma decisão que pode colocar o Furacão num rumo de acesso à Série A, voltar à normalidade da sua trajetória, da sua história de vida, vamos colocar assim, ou, em caso de derrota, manter o Furacão numa Série B, e aí as perspectivas não são nada legais, né, para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que começa a semana com uma decisão e termina a semana com um jogo ainda muito mais importante, que é contra o Vila Nova na Arena da Baixada, ao depender, obviamente, do resultado contra a Chape. Vai jogar no meio de semana contra o Atlético, depois vai ter o Operário de Ponta Grossa em Curitiba, ou seja, o Campeonato Brasileiro da Série B agora é essa loucura, a gente vai trazer os detalhes, as últimas informações do Atlético aqui no Podcast Sul. Olha, e que bom que você é inscrito aqui no canal, que bom que você participa do podcast Sul Atletiba. Se você quiser apoiar este canal, aqui no link da descrição tem as opções de membros do Podcast Sul. Quer mandar um pix para nós? Ó, chave é o e-mail podcastsulnojogo@gmail.com. Você pode apoiar com qualquer valor. Meus amigos, o Atlético para esse jogo contra a Chape, terça-feira, 9h30 da noite, jogo que a Rede TV vai transmitir, hein? Com narração de Napoleão de Almeida. Será que vai ser pé quente o Napo? Será que vai conseguir fazer o Furacão ganhar? Transmissão na TV aberta é com o Napoleão de Almeida, 9h30 da noite. O Atlético não terá o Felipinho e o Carlos Teran, suspenso, né? O Dair Helman está trabalhando desde a eliminação contra o Corinthians, com a possibilidade de uma linha de 4 ou uma linha de 3. Linha de 4 deve ter o Benavides e o Esquivel de laterais, e o Aguirre e o Arthur Dias de zagueiros, né? Com o Santos no gol, com o Elan Ricardo, né? Patrick Zapelli, Mendonça, Viveiros e Leozinho, né? O provável Atlético com essa linha de 4. Se for uma linha de 3, ele deve sacar o Arthur Dias, né? Jogar com o Benavides e com o Esquivel de zagueiros, junto com a Aguirre, né? Leozinho e Léo Derek de alas, né? Os três de meio campo aí, o Elan Ricardo, Patrick Zapelli, na frente Mendonça e Viveiros, né? A provável escalação do Atlético. Pode ser que tenha outra solução, entrada do Julimar, pode ser. O Atlético agora começa a ter um pouco mais de alternativas, né? Luiz Fernando, o Julimar, né? Você tem no banco de reservas opções aí, né, do Dudu, né, que está pedindo passagem, né? Se ele entra com o Dudu, ele saca o Zapelli? Eu acho que não vai sacar. Ou um Patrick, eu também acho que não saca. Então o Dudu deve ser alternativa sim. O jogo ganha esse ar de decisão. Eu acompanhava a entrevista coletiva do técnico da Chape neste domingo. Eles também encaram como uma decisão, sabem, né, que é um jogo decisivo para eles também, só que eles têm a vantagem. Para mim, a Chapecoense se satisfaz com o empate. Ah, mas obviamente que é um jogo em aberto. O Atlético é um time muito respeitado por lá, né, que está vivendo um grande momento dentro da Série B. Então eu acho que o Atlético vai para esse jogo, né, com o objetivo de vencer, e com a postura ofensiva. Acho que o Atlético jogando com esses três jogadores que eu falei aqui, Leozinho, Viveiros, Mendonça, Zapelli, né, e com o lado esquerdo, que é muito forte, esse lado esquerdo do Atlético, né, eu acho que o Furacão tem condições de passar pela Chapecoense. Chapecoense que tem, no momento, o melhor ataque da competição, é um time que trabalha muito bem a transição,
né, e joga em casa diante do seu torcedor. Não vai ser fácil, né, e nunca é, né, Série B nunca é, não tem sido fáceis as coisas para o Atlético, mas o time vem em franca recuperação. A impressão que o Atlético deu ao ser eliminado pelo Corinthians e desses últimos 3 jogos dentro da Série B, que é um time que está mais focado, está com o mental ajustado, tem feito, boas partidas, né, e eu acho que, o torcedor não pode ficar também nessa angústia, né, e esperar as coisas acontecerem. Eu acho que as coisas se resolvem dentro de campo, a sequência do Atlético é essa, né, é Chapecoense, depois é Vila Nova em casa, Atlético fora e Operário em casa, ou seja, dá para pontuar em todos esses jogos, e aí você vai encurtando cada vez mais a distância para o G4. Aliás, em caso de vitória diante da Chapecoense, independente do jogo de segunda-feira do Novo Horizontino, você pode entrar no G4 já na próxima rodada no jogo contra o Vila Nova. Então, a gente não precisa nem repetir aqui que é um jogo decisivo. Usando aquela analogia do fulano errou na hora H, fulano apareceu na hora H. Este é o jogo J do Furacão. Um grande abraço.